Olá! Segunda aula do curso de Geometria Plana. Nós iremos trabalhar hoje com os conceitos de segmento de reta, semi-reta e o conceito de ângulo. Mas antes de nós começarmos com o primeiro conceito, que é o de segmento de reta, é imprescindível que nós sejamos apresentados a 4 axiomas. Sem esses axiomas, notadamente o quarto, fica complicado para a gente entender, ou para mim fica complicado, ou melhor, fica impossível eu apresentar para você o conceito de segmento de reta e o conceito de semi-reta. Então fica ligado nesses 4 axiomas. São óbvios demais, alguns axiomas realmente são explícitos, realmente não é obrigatoriedade, um axioma ele não é obrigado a ser evidente e explícito, ele mesmo se mostra. Não, existem axiomas que são, digamos assim, de difícil compreensão, eles não são tão imediatos. Um caso clássico disso é o 5º axioma. No original de Euclides, escrito por Euclides, ele não é tão explícito quanto na forma que ficou conhecida, aquela que eu mostrei para vocês na videoaula passada. Mas esses 4 são demais, abusam do fato de serem muito claros. Então me acompanha aí agora. Você tem 3 pontos. Deixa eu colocar aqui esses 3 pontos. Vamos lá. Isso. A, B e P. 3 desses 4 axiomas, eles serão apresentados para você na forma de uma condicional, lá da lógica matemática. Então vamos lá. O primeiro axioma diz o seguinte: se o ponto P está entre os pontos A e B, então esses 3 pontos são colineares. Ou seja, eles estão sobre uma mesma reta, eles estão pontos alinhados. Isso no caso do ponto P está entre os pontos A e B. Essa é a noção de um ponto estar entre outros 2 pontos. O segundo axioma diz o seguinte para você: se o ponto P está entre os pontos A e B, então esses 3 pontos são 2 a 2 distintos. Significa que o ponto A ele é diferente do ponto P, que por sua vez é diferente do ponto B, que por sua vez é diferente do ponto A. São os 3 pontos 2 a 2 distintos. O terceiro realmente explícito demais, é muito claro, mas vamos lá, vamos ter que falar. Vamos lá. Ele diz o seguinte, esse axioma: se o ponto P está entre os pontos A e B, então o ponto B não está entre os pontos A e B, e o ponto A não está entre os pontos P e B. Claro demais, óbvio. E o quarto, e eu vou usar o quarto daqui a pouquinho, logo eu estaria usando o quarto axioma, diz o seguinte para você: quaisquer que sejam os pontos A e B, sempre haverá um ponto P entre esses 2 pontos. Então a gente conclui pelo axioma que em um segmento de reta você tem infinitos pontos. Apresentado aí para você esses 4 axiomas, vamos para a primeira definição, o primeiro conceito, que é o conceito de segmento de reta.
Bem, o que é que nós temos aqui agora? Eu coloquei para você a representação de uma reta, a gente vai chamar de reta R, é como se representa reta em geometria, né? Letras latinas minúsculas. Então vamos lá. Dos infinitos pontos, você já sabe disso, do postulado da existência, dos infinitos pontos que formam essa reta, eu vou pegar em particular dois, o ponto A e o ponto B. Ok? Bom, quando eu pego o ponto A e o ponto B, eu quero que você fique de olho neste, entre aspas, pedaço da reta que vai de A até B ou de B até A, tanto faz. Extraia para mim. Vamos retirar? Vamos extrair? Pronto, deixa eu colocar aqui. Pronto, tá aqui. Ponto A, ponto B. Você sabe como é o nome desse pedaço da reta? Segmento de reta. Isso é segmento de reta. Claro, estou falando aqui agora para você, sem nenhum rigor conceitual necessário, diga-se mais uma vez aí, sem nenhum conceito, rigor no conceitual. Mas isso aqui é um segmento de reta. O que eu coloquei para você aí nesse pequeno intervalo, na definição, eu posso escrever isso de uma outra maneira. Eu posso dizer para você que o segmento de reta, que aqui no caso particular é B, que nós vamos representar dessa maneira, as letras que representam os extremos do segmento, as letras A e B, com um tracinho em cima. Não esquece mais isso não, um tracinho em cima. Esse segmento, na realidade, é igual à união entre dois conjuntos. Se liga, vou usar o quarto axioma agora. Quais são aí esses dois conjuntos? Então, fica ligado, fica ligado. O primeiro conjunto é o conjunto formado por dois elementos, que são os pontos A e B, os extremos. O outro conjunto é o conjunto formado pelos pontos X, pelos infinitos pontos X. Contanto que esses pontos, cada um desses pontos X, eles estejam entre os pontos A e B. Está entre, deixa eu colocar, esqueci de colocar a palavrinha aqui, está entre A e B. Fechar? Pronto. Foi o que eu usei aqui? O quarto axioma. Dados dois pontos A e B quaisquer, nós sempre vamos encontrar um ponto que está entre eles. Pronto. Desses infinitos pontos que existem entre A e B, unido com A e B, nós obtivemos quem? O segmento de reta, entre aspas, um pedaço da reta. Pronto, tá aí. Isto é que é segmento de reta, que a gente vai usar a partir de agora, direto, o conceito de segmento de reta. O conceito de polígono, quando a gente estiver trabalhando com polígonos, ele está assentado no conceito de segmento de reta. Muito bem. Pegando carona aí, como é que a gente mede? Como é que eu posso medir um segmento de reta? O comportamento é padrão. Eu vou pegar um segmento, pronto, vou pegar aqui, referencial, isso é arbitrário, é um segmento cuja medida para mim vai ser referencial, vai ser um padrão, é isso mesmo? E eu procuro ver quantas vezes esse segmento padrão, esse segmento que eu vou adotar como referencial, está adentro desse daqui. Ora, diminuindo só um pouquinho, pronto. Para que dê o número inteiro, eu vou pegar esse aqui e puxar para cá. Pronto. Pego aqui, pronto. Tá aí. Então, este segmento AB, ele contém 3 segmentos que eu adotei como padrão, como referência. O metro é um exemplo, é o mais famoso, diga-se de passagem, até mesmo por causa do Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, mas você poderia adotar qualquer um outro, não obrigatoriamente o metro, o centímetro, a jarda, légua, milha, ano-luz, não importa, não importa. O mais prático é o metro, no caso. Como é que a gente representa, Ayrton, essa medida que você fez? Se representa dessa maneira: medida do segmento AB. Olha o senhor e a senhora, como é que você vai representar a partir de hoje?
Mzinho da palavra medida, bota aqui um parênteses, e dentro você bota a representação do segmento AB, as letrinhas A e B com um tracinho em cima. Ora, 3 o quê? Não sei, unidades de comprimento. 3 unidades de comprimento. Você também pode representar, você vai ver eu fazendo isso muito aqui, a medida de um segmento através dessa notação, ó. As letras A e B sem o traço. Ou a medida de um segmento, ou você representa dessa maneira, ou representa dessa maneira. A única coisa que eu vou pedir a você é que você tome cuidado para não confundir essas duas notações. Olha para cá, são coisas completamente diferentes. Ó, aqui você tem um segmento e aqui você tem a medida do segmento. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Um segmento de reta, ele é único. O segmento AB é único. Não há outro segmento igual ao segmento AB. A medida dele na régua, existem outros inúmeros segmentos, diferentes segmento AB, medindo 3 unidades de comprimento. Então não dá para você confundir. Não dá. É como se eu chegasse aqui agora para você e fizesse o quê? Vamos lá, vamos. Sem a régua, desculpe aí se não sair perfeito. Imagine esse segmento aqui, vamos lá. Segmento RT. Digamos que esse segmento RT tenha 20 centímetros de comprimento. Bote aqui 20 centímetros. E eu tenho esse outro segmento, pronto, SU, o segmento SU, também com 20 centímetros de comprimento. Você não pode dizer que esses dois segmentos são iguais, são os mesmos segmentos. Não pode. Esse segmento é formado por pontos. Os pontos que formam esse segmento não são os mesmos pontos que formam esse segmento. Você não pode dizer que são coisas iguais. A tinta desse pincel aqui, que eu usei para construir esse segmento, essa linha, não é a mesma tinta que eu usei para construir essa outra linha. Portanto, não representam a mesma coisa. Eu sei que você tem capacidade de entender isso. O que esses dois segmentos têm em comum é a medida. Ambos medem 20 centímetros, mas isso não dá motivo a ninguém dizer que eles são iguais. O que você pode dizer de maneira bonita e correta é que esses dois segmentos são congruentes. Combinado? Dois segmentos congruentes são segmentos que apresentam a mesma medida. Ou reciprocamente. Se dois segmentos apresentam a mesma medida, então esses segmentos são congruentes. Mas não diga que são iguais, porque incomoda ouvir uma pessoa falar de que são segmentos iguais. São segmentos distintos, mas congruentes, com a mesma medida. Muito bem? Bom, esse foi o que? Aí o conceito de segmento de reta. Vejamos agora o conceito de semi-reta. Bem, senhores, senhoras, temos aqui uma reta. Dos infinitos pontos que essa reta apresenta, eu vou pegar em particular um deles. Vamos chamar esse aqui de ponto R. Vamos cansar ponto A, B, vamos botar ponto R.
Você está observando que quando eu faço isso, quando eu considero um ponto em particular, eu inevitavelmente divido essa reta em duas partes. Do ponto R para a direita e do ponto R para a esquerda. Observou? Pois muito bem. Cada uma dessas partes, a partir de hoje, você vai chamar de semi-reta. Mais uma vez, sem muito rigor matemático, mas perfeito para você entender. Isso é que você chama de semi-reta. Eu coloquei para você aí a definição bem formal. Vamos escrever essa definição de uma outra maneira, usando o matematiquês. Mas para isso eu primeiro preciso mostrar a você como é que a gente representa. Vou pegar qualquer ponto que eu tenho aqui, ponto S. Como é que eu represento a semi-reta RS? Da seguinte maneira, ó. Olha aqui você. Semi-reta SR. Olha aí, ou RS, perdão. Tome o cuidado de você colocar embaixo do início dessa flecha a letra que representa o início, a origem da semi-reta. É isso mesmo, a semi-reta tem origem, não tem fim, mas tem origem. E a origem da semi-reta RS é o ponto R. Começa aqui e vai para o infinito. Pronto. Como é que você lê? Você lê da seguinte maneira: semi-reta de origem R passando pelo ponto S. Também pode falar semi-reta de origem R e que contém o ponto S. Vamos colocar isso com símbolos da matemática? Então me acompanha aqui, ó. Vamos ser agora um pouco mais rigorosos, um pouco mais formais. Então vamos lá. A semi-reta RS é, na realidade, estou sem espaço aqui, mas é como se eu continuasse escrevendo na mesma linha. É mais uma vez a união entre dois conjuntos. Aí, quais são esses conjuntos? Bom, o primeiro conjunto é o segmento RS. Claro, tá aí, ó. Unido com essa parte que está daqui para lá, por infinito, que vai ser o conjunto formado pelos pontos X, contanto que, olha aí, esse ponto S esteja entre um ponto qualquer X e R, esteja entre R e X. Pronto. Aí. X está aqui, X está aqui, X está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, não importa, vai para lá. Essa é a definição de semi-reta. Temos outra semi-reta aqui? Temos, claro, a gente dividiu em duas semi-retas. Vamos pegar aqui. Como é que eu represento? Semi-reta RT. Como é que lê, Ayrton? Semi-reta de origem R e que contém o ponto T. Semi-reta de origem R e que passa pelo ponto T. Cuidado, viu? Cuidado, cuidado. Você que é iniciante, a gente tem que tomar todo cuidado para você não fazer bobagem. Cuidado, não é pelo fato do segmento da semi-reta RT estar apontado para a direita que você vai botar essa flechinha para a direita também. Não faz isso não. Não faz. Isso aqui a gente não está em geometria analítica, que você às vezes precisa orientar um segmento de reta. Não, a gente está na geometria plana. Então se liga aí para não fazer bobagem. Por exemplo, se eu tiver esse segmento de reta aqui, pronto. Tiver esse segmento aqui, vamos dizer que esse segmento aqui é o segmento AF, pronto. Tá, ele está apontado aí para cima, né? Pô, mas você vai escrever dessa maneira, é assim que você vai escrever, o segmento AF, pronto, acabou. Semi-reta de origem A e que contém o ponto F. Não importa se está apontado para cima, é um problema pessoal dele. Você vai escrever dessa maneira, da esquerda para a direita, colocando embaixo do início da flecha a letra que representa a origem, né, o ponto de origem dessa semi-reta. Apresentado? Bom, para que nós possamos ir lá para o conceito de ângulo, mais precisamente para a medida, para que nós possamos estabelecer um processo para medir ângulos,
eu preciso aqui dar uma última definição para você. Já observou que isso realmente é cheio de definição. A partir da próxima aula, a gente já começa a diminuir um pouco mais, acabar com as definições, acabe com essas esperanças. Nós não vamos acabar com as definições, não se termina com definição, até a última videoaula do curso haverá. O que a gente vai fazer é diminuir muito a quantidade de definições. A partir dessa terceira videoaula, segunda nós estamos, na terceira videoaula, a gente reduz já um pouco as definições e já começa a entrar nos cálculos. Mas as duas primeiras videoaulas são inevitáveis, não há como nós não apresentarmos as definições. Combinado? Eu preciso apresentar para você, para que nós possamos estabelecer um processo para medir ângulos. Eu preciso aqui agora definir para você o que vem a ser semirretas opostas. Isso, semirretas opostas. Então se liga aí na semirreta. Vou aproveitar esse próprio desenho aqui para não precisar fazer outro. Veja, você tem duas semirretas, a semirreta RS e a semirreta RT. Pois bem, essas duas semirretas você chama de semirretas opostas. Pronto, elas estão opostas em relação a essa origem. Quer uma definição mais precisa, mais rigorosa? Então vamos lá. Considere os pontos T, R e S. Se o ponto R está entre os pontos T e S, então as semirretas RS e RT são chamadas de semirretas opostas. Tá ok? Bom, vamos agora para o conceito, para a definição de ângulo. Ideia de plano você já tem. Você não precisou daquela primeira videoaula para ter a ideia do que vem a ser um plano. Você já sabia disso. Bom, essa superfície branca aqui que você está vendo, ela representa, ela passa para você um exemplo de plano. Ou melhor, a limitação, uma parte muito limitada de um plano. O plano é infinito, isso aqui tem um fim. Não é isso mesmo? Mas imagine aí que você possa enxergar isso em todas as direções. Tudo bem? Para que você possa entender o conceito de ângulo, eu vou fazer o seguinte. Vou traçar aqui duas retas que estão contidas nesse plano. Comecei. Aqui. E vou traçar outra reta. Pronto. Tá aí. Você percebeu que eu dividi? Isso aqui é infinito. Eu estou certo de que você está enxergando isso aqui na sua infinitude. Vamos lá. Eu dividi isso aqui em 4 regiões. 1, 2, 3, 4. Em 4 semiplanos. 4 semiplanos. Cada um desses semiplanos, cada uma dessas regiões, você a partir de hoje vai chamar de ângulo. Isso é que é ângulo. Então eu espero estar causando em você uma surpresa. Ainda mais você que, por ser iniciante, provavelmente estava esperando eu colocar 12 graus, 60 graus, 130 graus para falar de ângulo. 12 graus, 150 graus, 60 graus. Isso nunca representou ângulo e nunca vai representar ângulo. As pessoas têm a mania de dizer, ângulo é... 60 graus é um ângulo. Não, não é, nunca foi, jamais será. Esses números que eu dei para você são exemplos de medidas de ângulo. Captou? Mas não são ângulos. Você não toca sua mão, você não coloca sua mão na medida 65 graus. Essa quantidade está na sua cabeça. 150 graus, 18 graus, 45 minutos de graus, 32 segundos de grau.
Ninguém pega, ó, estou segurando aqui 18 graus. Ninguém faz isso. Agora, você pode repousar a sua mão sobre a superfície de um ângulo. Estou aqui agora nesse exato momento. Vou tirar minha mão desta região, desse ângulo, e colocar em outro ângulo. Coloquei em outro ângulo, coloquei em outro ângulo. Isso é que é ângulo. É uma região do plano. Esquisito, né? Tá vendo aqui, ó? Esse bonequinho aqui, ele está nesse plano. Esse outro bonequinho, olha aqui você, está em outro plano. Em outro semiplano, melhor falando. Em outro semiplano, não, em outro semiplano. Eles estão em semiplanos diferentes. Vamos colocar, vamos uni-los? Vamos. Não vamos deixar eles separados, não. Vamos unir, pronto. Aqui. Pronto, aqui. Pronto. Agora sim, eles estão em um mesmo semiplano. Eles estão agora em um mesmo plano. Pronto, tá aí. Vamos ver como é que a gente representa ângulo? Então, me permita que eu colocar as flechinhas. Pronto, essas setas. Ok, aqui eu vou botar o ponto A, aqui o ponto B, o ponto C e o ponto D. Esse ângulo que você está vendo, esses dois bonequinhos aqui, eles estão no interior do ângulo AOB. E a gente representa dessa maneira: AOB, com um chapeuzinho em cima da letra que indica, representa, marca o vértice do ângulo. Isso aqui é o vértice do ângulo. E esse chapeuzinho é muito importante, né? Importantíssimo. Deixa eu mostrar aqui um outro exemplo para você. Vou colocar aqui um outro exemplo para você. Vértice E, aqui a semirreta EF e aqui a semirreta ER. Eu tenho um ângulo aqui. Nesse caso aqui eu estou analisando esse ângulo, essa parte aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Pronto, eu tenho aí. Como é que a gente representa isso? Escreve aqui, ó. Ângulo REF. O chapeuzinho em cima da letra que representa o vértice. Você também pode representar dessa maneira. Pronto, tanto faz, tanto fez. É a mesma coisa. Esse chapeuzinho pode parecer bobagem, pode parecer uma coisa inútil, mas não é. Não é. Eu vou mostrar a você que não é. Você quer ver um exemplo? Vou mostrar para você, ó, para deixar bem claro isso para você. Olha só. Pronto, você vai entender agora a necessidade desse chapeuzinho aí. Você está enxergando aí 3 ângulos, não está? 3. É isso mesmo? Vai não? Um ângulo, o segundo ângulo e todo o maior de todos. São 3 ângulos. Vamos lá. Aqui, ponto D, ponto B e ponto C. Represente para mim o ângulo A. Como é que é representar o ângulo A? Mas eu não sei qual é o ângulo A. Isso não está muito preciso. E realmente não está. Não está nada preciso. Eu tenho 3 ângulos. Não dá para você me pedir para representar aí, indicar o ângulo A, pintar o ângulo A. Não. Eu preciso de uma anotação que seja precisa. Porque eu posso ter os seguintes ângulos: D, A, B. Olha aí. Me acompanhe. D, A, B. Então é esse ângulo que você está vendo aqui. Esse aqui. Eu tenho um ângulo B, A, C. Agora já é outro. Me acompanhe. B, A, C. B, A, C. Esses pontos aqui são pontos internos ao ângulo BAC. E eu tenho o maior de todos. Eu tenho aqui para você o maior de todos, que é o ângulo DAC.
Veja como fica mais fácil quando você começa a botar o chapeuzinho em cima da letra que representa o vértice. Quando você faz isso, você elimina qualquer tipo de equívoco. É isso mesmo? Muito bem, tá aí para você a ideia de ângulo, o conceito de ângulo. É isso daí. O que a gente vai fazer agora? Vamos estabelecer um método, vamos estabelecer aqui agora um processo para nós medir ângulo. Como é que a gente vai medir? Uma técnica para nós medirmos ângulos. Então vamos lá, me acompanhe. Bem, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho duas semirretas opostas, a semirreta OA e a semirreta OB. Você enxerga que isso daqui, esses pontos, essa região do quadro que eu estou marcando esses pontos, eles estão em um ângulo, em uma região do plano. Essa região daqui para lá, esse é um ângulo. É isso mesmo? Pois bem, este ângulo, todo esse ângulo daqui, essa região, nós vamos a partir de hoje chamar de ângulo raso, ou se você preferir, ângulo de meia volta. Então a gente pode dizer que o ângulo raso, o ângulo de meia volta, é o ângulo formado por semirretas opostas, ou seja, é aquele ângulo cujos lados do ângulo são semirretas opostas. Ok? Muito bem. Feito isso, o que é que a gente pode chegar aqui agora de maneira arbitrária, completamente arbitrária? Nós podemos pegar esse ângulo daqui e dividir ele em uma quantidade de partes que você bem quiser entender. Nesse caso aqui, eu vou aqui agora dividir ele, ou pelo menos fazer a representação da divisão, em 180 partes iguais, em 180 ângulos, todos eles congruentes, ou seja, ângulos que apresentem a mesma medida. Pronto. Aí. Ó. Faça de conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90, 91, 92, 93, 94. Você tenha 180. Eu peguei um ângulo raso e fui fatiando ele em 180 ângulos, todos eles com a mesma abertura. Muito bem. Cada um desses ângulos daqui, você vai atribuir de maneira arbitrária a medida de 1 grau. Pronto. Estabelecemos um processo para medir ângulos. Em decorrência desse processo, a gente pode dizer que a medida do ângulo BOA, a medida do ângulo raso, a medida do ângulo de meia volta é igual a 180 graus. Pronto. Acabou. 180 graus. Então, a gente aí agora vai, a partir de hoje, a medida de um ângulo raso é igual a 180 graus. É isso mesmo? Bom, faltam dois conceitos para nós terminarmos essa videoaula. O conceito de ângulo reto. Mas para que a gente possa passar para você o conceito de ângulo reto, eu preciso primeiro passar para você o conceito de retas perpendiculares. Olha que coisa complicada. Para que você entenda retas perpendiculares, eu primeiro preciso passar para você o conceito de ângulos adjacentes. Olha que construção teórica complicada, bonita, mas complicada. Talvez seja complicada justamente porque é bonita. Então eu vou colocar para você aí agora dois conceitos. O conceito de ângulos consecutivos
e logo depois o conceito de ângulos adjacentes. Muito bem. Esses dois ângulos que eu estou mostrando aqui agora, o ângulo ROT e o ângulo TOS, eles são, pela definição que você viu aí, consecutivos, claro, mas eles são, no que interessa, adjacentes. E por que que eles são adjacentes? Bem simples. Eles possuem um vértice comum, que é o vértice O. Eles possuem um lado comum. Veja que o ângulo ROT possui o lado OT e o ângulo TOS possui também para um dos lados a semirreta OT. Então eles possuem o vértice comum, possuem um lado comum e detalhe, eles não apresentam pontos internos comuns. Aqui, ó, esses infinitos pontos aqui na forma de um X. E aqui os infinitos pontos aqui na representação usual que a gente utiliza. Veja que eles não têm pontos internos comuns. Quando dois ângulos apresentam essas características, você diz que esses ângulos são adjacentes. Pronto. Então você já sabe o que é que significa dizer que dois ângulos são adjacentes. Apresentado? Agora você está devidamente preparado para entender o conceito de retas perpendiculares. Então me acompanhe. Vou colocar aqui duas retas para você. E quando é que você vai dizer que duas retas são perpendiculares? Vamos lá. Reta R e a reta S. Pronto, reta R e a reta S. Duas retas são perpendiculares se e somente se formarem ângulos adjacentes com a mesma medida, ou seja, ângulos adjacentes congruentes. Vou pegar para você apenas essa parte daqui. Se essa medida daqui for congruente a essa medida daqui, você diz que essas retas R e S são perpendiculares. Como é que a gente representa isso? Está aqui, ó. A reta R é perpendicular à reta S. Bem simples. Isso é que são retas perpendiculares. São retas que formam ângulos adjacentes congruentes. Muito bem? Ora, esses ângulos, aqui não tem um ângulo? Pois bem, esses ângulos formados a partir de retas perpendiculares é o que você vai chamar a partir de hoje de ângulo reto. Pronto, isso, ângulo reto. Então, o que é que você pode dizer que um ângulo... O que é que são ângulos retos? São ângulos formados por retas perpendiculares. E eu acabei de definir para você o que vem a ser retas perpendiculares. A representação de um ângulo reto é essa daqui, ó. Pronto. A partir de hoje, para todos sempre, já sabe. Prosseguindo, claro, você também teria a mesma situação aqui. Deixa eu colocar aqui. Essa parte de baixo não ficar com inveja, com ciúme da parte de cima. Pronto, tá aí, ó. Definir para você ângulos consecutivos, depois ângulos adjacentes, depois retas perpendiculares e agora ângulos retos. Muito bem? Bom, agora, sem confundir a definição de ângulo reto com a medida de um ângulo reto, vamos ver aí agora qual é a medida de um ângulo reto. Na definição de retas perpendiculares, esse ângulo daqui é congruente a esse ângulo, ou seja, apresenta a mesma medida.
Não é isso mesmo? Então, se eu chamar isso aqui de ângulo alfa e aqui ângulo beta, eu posso, sem nenhum problema, chegar aqui e escrever medida do ângulo alfa somado com a medida do ângulo beta, isso vai dar igual ao ângulo raso. E realmente isso aqui é um ângulo raso, é ou não é? Claro, é um ângulo raso aqui. Mas a medida do ângulo raso não tem 5 minutos que a gente estabeleceu. Isso aqui na realidade vale quanto? 180 graus. Perfeito. Mas alfa é congruente a beta. A medida de alfa é igual à medida de beta. Então eu posso substituir esse alfa por beta ou esse beta por alfa. Tanto faz. Vou substituir o beta por alfa. Eu tenho medida de alfa mais medida de alfa. Isso dá 180 graus. Medida de alfa mais medida de alfa, isso dá 2 vezes a medida de alfa. Isso é igual a 180 graus. Que maravilha! Medida de alfa vai ser 90 graus. Que beleza! Olha que coisa linda, rapaz. Pronto. A medida de um ângulo reto é igual a 90 graus. Ok? Pegando carona, o que é que a gente pode aqui agora? Antes nós irmos para os submúltiplos. Você a partir de hoje vai dizer que um ângulo é agudo quando a medida for inferior a 90 graus. For maior que 0 grau e inferior a 90 graus. Você diz que o ângulo é agudo. O ângulo será obtuso quando a medida dele for maior que 90 graus e menor que 180 graus. O ângulo de 180 graus é o chamado ângulo de meia volta, o ângulo raso. O ângulo de 0 grau é quando você tem essa situação. Deixa eu colocar para você entender. Pronto. Suponha que esse ângulo daqui seja 60 graus. Quando você pega esse lado e começa a aproximar esse lado desse outro lado, ó, tô aproximando, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, pronto, começa aí, ó, 60 graus, começa a baixar, vai, 55, 50, 45, 40, 35, 30, até uma hora que esta semi-reta vai se sobrepor, vai ficar em cima dessa outra, serão semi-retas coincidentes. Aí você tem um ângulo nulo, cuja medida é 0 grau. Muito bem? Ok, pessoal. Para nós encerrarmos agora essa videoaula, chegou uma parte agora que eu acho interessante, que são os submúltiplos do grau. Lembrando aos senhores e à senhora que a gente definiu aqui agora, estabeleceu um processo usando o grau, porque grau é uma coisa que não há como você não saber, nunca ter visto, lido, escutado a medida graus. É algo que está no seu dia a dia. Apesar de a origem, isso é milenar, é isso mesmo? Mas chegou aos nossos tempos, aos nossos dias, e muito comum a ideia de graus, por isso que a gente utilizou grau. Mas existem outros processos, tem o grado para você medir ângulo, tem um radiano, mas isso é outra história lá na frente. Os submúltiplos, e aí interessante, é o seguinte, eu não consigo entender, eu até entendo, eu ia começar a dizer para você que eu não consigo entender. Entender eu entendo, eu não aceito, eu não consigo aceitar. Por que que tem gente que faz isso? Olha só, ele pega faz assim, 1 grau é 60 minutos de grau e 1 minuto de grau é 60 segundos de grau. Esses são os submúltiplos do grau. O minuto de grau e o segundo de grau. Pronto, joga-se isso para a turma lá e espera que a turma entenda, aceite isso como se fosse algo mais natural do mundo. Não dá para você aceitar isso. Por que que 1 grau, imagine você 1 grau, uma coisa muito difícil, aqui agora seria impossível para mim desenhar o ângulo de 1 grau. Para que você enxergasse o ângulo de 1 grau, eu teria que ir para um campo de futebol,
lá no centro do campo, desenhar, e você tem que estar bem próximo, mas muito próximo, para você enxergar esse ângulo aparecendo em sua frente. Mas é complicado, porque o estudante fica sem saber por que pega-se, qual a necessidade de se pegar um grau e dividir ele em 60 partes. E por que, meu Deus, pega-se uma dessas partes e ainda divide de novo em 60 partes? Não é divisão demais, não? Não. E aí agora você vai me permitir explicar para você por que se faz essas divisões. Isso é de origem prática, isso começou no dia a dia, mas particularmente com astronomia e navegação. Depois isso foi para as salas de aula, mas primeiro não começou na sala de aula, primeiro começou na vida, lá no dia a dia, todo dia lá, no trabalho dos técnicos. Depois é que foi devidamente formalizado e foi para a sala de aula. Então, preste atenção que eu vou mostrar aqui agora para você. Considere esse pontinho aqui. E eu vou desenhar para você um arco de circunferência, um pedaço de circunferência. Imagine que se eu prolongar aqui, ó, vamos prolongar? Imagine aí, faça um exercício aí agora de imaginação. Prolongou, entrou na parede, saiu aqui agora, bom. E aqui você teria, digamos assim, você teria o centro dessa circunferência. Certo? Eu quero que você faça o seguinte agora. Vamos pegar e traçar um segmento de reta. Olha aí, a gente já usando a linguagem técnica, que liga esse ponto, que é o centro, até um ponto da circunferência. E vamos, com muita boa vontade, uma dose cavalar de boa vontade, dizer que isso daqui é um ângulo de 1 grau. Não é 1 grau, pelo amor de Deus, não é. Mas aqui nesse espaço pequeno aqui que eu tenho, faça de conta que é 1 grau. Se nós estivéssemos num campo de futebol, quem sabe lá, se isso aqui fosse 1 grau. Mas 1 grau é isso aqui pra gente. Tá bom? Eu quero que você fique de olho nesta parte da circunferência aqui, onde eu estou pondo o pincel. Vai caminhando aqui junto comigo. Me acompanhe. Pode parar. Isso aqui você chama de arco. Arco, olha a palavrinha. Arco de circunferência. Posso medir, claro, com essa régua não, que eu terminaria quebrando meu material de trabalho. Mas eu posso pegar uma fita métrica que é flexível. Chega aqui e medir. Pegar. E colocar aqui na régua para medir. Posso fazer isso? Posso. Aí foi o que os cientistas, os técnicos do passado perceberam. Imagine que isso aqui seja seja o planeta Terra. A gente pega o planeta Terra e corta ela como se cortasse uma laranja ao meio. Pronto. Você vai entender agora por que é inevitável a gente pegar o grau e dividir em 60 partes. Pegar uma dessas partes e dividir de novo em 60 partes. Se liga. Eu peguei o planeta Terra e cortei ela como se a gente corta uma laranja pela metade. Você está vendo aqui a parte superior de uma dessas metades. Aqui é o centro da Terra. Aqui é o raio da Terra. Deixa eu botar a medida aqui. Segundo a física, o raio da Terra é de 6.400 quilômetros. Daqui do núcleo da Terra até uma superfície, até o ponto da superfície do planeta Terra, 6.400 quilômetros. Imagine você que isso aqui, esse arco de circunferência, esteja assim sobre a superfície de um oceano, do Oceano Pacífico, e você queira localizar um navio. Vamos botar um navio aqui? Pronto, tá aqui o navio. Completamente fora de proporção. Esse navio não existe, né? Ele é com esse tamanho. Ele seria infinitamente menor que isso aí. Mas vamos lá. Você, com boa vontade, vai entender o que eu quero. Muito bem. Lá na trigonometria tem uma fórmula
que permite que você calcule o comprimento desse arco. Volta aí para mim, o comprimento desse arco. Se você conhecer a medida desse ângulo e a medida do raio, basta você multiplicar a medida do ângulo pela medida do raio. Aquele ângulo ali em radianos, a gente vai passar de graus para radianos. Não se preocupe com isso não, eu estou até com medo de assustar você. Não se preocupe muito, aliás, não se preocupe com nada. Só quero que você entenda, todo esse meu objetivo aqui agora, do meu trabalho, é o objetivo mostrar a você por que a gente tem que pegar o 1 grau e dividir em 60 partes, obtendo 1 minuto de grau. Eu vou pegar 1 minuto de grau e dividir em 60 partes para obter o segundo de grau. Eu vou tentar justificar isso para você. Vamos lá. Com 1 grau, fazendo as devidas transformações, que não interessa aqui a gente agora, mas não interessa mesmo. Se você chega aqui no centro do planeta Terra e com 1 grau, começando lá, esse grau vai crescendo, até chegar lá na superfície, você teria para esse arco de circunferência aproximadamente 111 quilômetros. Isso é muita coisa. Imagine você localizar um navio 111 quilômetros. Dificílimo. Se tiver problema de sobrevivência, pode até acontecer tragédia até que você encontre esse navio. Bom, qual foi a ideia então? Bom, realmente 111 quilômetros é uma faixa imensa da gente procurar esse navio. Vamos fazer o seguinte, fulano. Vamos pegar esse ângulo e dividir em 60 partes iguais. Dividir em 60 partes. Faça de conta, você, por favor, que eu dividisse em 60 partes iguais. Uma dessas partes eu vou colocar aqui para você. Uma dessas partes. Bom, vou colocar aqui, pronto. Faça de conta que aqui, essa aqui, eu dividi essa figura em 60 partes iguais. Muito bem. E aí agora a gente vai estar de olho interessado neste arco daqui, ó. Ó, esse pedacinho aqui agora. Isso aqui é 1 minuto de grau, 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 totalizando 60 minutos de grau, que vai somar justamente 1 grau. E aí o que é que você tem? Quando você vai partir para 1 minuto de grau, esse arco aqui já fica bem menor que os tais 111 quilômetros. Então, em vez de você chegar pro navio de resgate e dizer para ele, olha, 42 graus de latitude sul, o navio vai chegar lá em 42 e vai ter 111 quilômetros para percorrer. Mas se você chega para ele, fulano, olha, 42 graus e digamos 1 minuto de grau. Poxa, você vai ver aqui agora como isso vai ficar reduzido. Ele já vai ter uma redução fantástica para auxiliar ele. Então, nesse caso, o próximo aqui agora, você já vai ter este pedacinho aqui, esse arco, com 1 minuto de grau, você vai ter 1,86 quilômetros. Quase que dá para você localizar visualmente o navio. Mas ainda é considerado uma extensão muito grande. Se for, sei lá, um navio, se for um barquinho pequenininho, possa ser que você passe e não enxergue. Então qual foi a ideia? Pegar 1 minuto de grau e ir fatiando ele em 60 partes iguais. Quando você pega uma dessas 60 partes, você chama de segundo de grau. E aí o arco, você me permite aqui, já vai ser bem menorzinho. Como é que a gente calcula? Simples. Fazendo os cálculos, que mais uma vez não interessa aqui pra gente. Você vai encontrar aproximadamente, viu? 0,3 km. Ou se você preferir, eu prefiro aqui nesse caso, 30 metros. Aí praticamente você estendeu a mão, você pega lá no parque que você quer socorrer. Você percebeu? Tudo isso por causa da grandiosidade do planeta Terra. Por isso que foi necessário ter que se pegar o grau, dividir o grau em 60 partes iguais. Não foi suficiente, pega uma dessas partes e divide de novo em 60 partes iguais, obtendo-se assim um segundo de grau.
Então, a partir de hoje, você pode ter medidas e vai ter medidas desse tipo. 43 graus. Imagine você que isso aqui seja as coordenadas de um ponto na superfície do planeta Terra. Digamos latitude, vamos pensar em latitude. 43 graus, 51 minutos de graus e 12 segundos de grau. Latitude sul, latitude norte, poderia ser também longitude. Aí você já começa a perceber a necessidade que se teve de criar os submúltiplos do grau. Eu espero ter contribuído, né? E evitado aquela história de dizer para você, olha, 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos de grau. Aí fica assim uma coisa meio sem sentido, mas por que isso? Eu espero ter ajudado você com essa explicação. Bom, pessoal, vamos encerrar, né? O tempo já está terminando. Vamos encerrar essa segunda videoaula de geometria plana. Na próxima, a gente vai começar os cálculos. Na próxima videoaula, a gente tem mais umas 2 ou 3 definições. E aí a gente começa a somar, subtrair medidas de ângulos, multiplicar a medida de um ângulo por um número real, dividir a medida de um ângulo por um número real. Vou apresentar para você o conceito de ângulos suplementares, ângulos complementares, bissetriz de um ângulo, tudo isso, né? Mas isso você vai ver lá na videoaula 3 do curso de Geometria Plana.